Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E é a Ele que é toda a nossa adoração. Nossa adoração também é mediada por Cristo, porque é a Ele o nosso louvor. É Ele que morreu na cruz por nós. É Ele que fez a paz e a reconciliação entre Deus e os homens. Então nós vamos louvar a esse Deus lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. 1 ao 7. Faremos essa leitura de modo alternado. Os irmãos que puderem se colocar de pé. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos louvar ao nosso Deus, ao nosso único mediador, cantando o hino de número 95. Hino 95, somente Cristo. Somente Cristo é Salvador, assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação.
aos seus Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Sangue de Jesus confia todo crente. O que Ele fez na dura cruz é sempre suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Vamos louvar a Deus, porque somente Cristo é o nosso Salvador, nosso único mediador. Amém. Podem sentar. Irmãos, a lição de hoje é sobre Jesus, o mediador. Nós estamos estudando as verdades essenciais da fé cristã. E essa semana me perguntaram, mas pastor, existe alguma doutrina bíblica que é não essencial? Uma essencial e alguma que não seja essencial? Na realidade, todas as doutrinas são essenciais, são necessárias. Agora, o objetivo desse estudo é traçar as doutrinas-chave, ou seja, aquelas doutrinas que são base para outras doutrinas. Como nós temos visto, se nós não cremos que a Bíblia é a revelação especial de Deus, como nós iremos crer na divindade de Cristo, que é afirmada na Bíblia? Então, a doutrina das Escrituras vem primeiro, porque se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que ela vai me dizer também é verdade. Outras doutrinas são baseadas em uma doutrina anterior. Então, é por isso que são doutrinas-chave, são fundamentos. Se eu retiro os fundamentos, a casa cai. Mas graças a Deus que temos visto que essas doutrinas todas se encaixam perfeitamente e formam assim o escopo da palavra de Deus, nos mostrando a verdade que é primordial para as nossas vidas. O texto básico que nós lemos foi 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Afinal de contas, o que é um mediador? Mediador é aquele que faz a reconciliação entre uma ou mais partes. E no caso de Cristo, Ele é o nosso único mediador. Ele que promove a reconciliação. Mas uma pergunta traz outra. Por que nós precisamos de um mediador? Quem quer me responder essa pergunta? Nós precisamos realmente de um mediador? Mas estamos em guerra contra quem? Com Deus. Por quê? Porque os nossos pecados trazem a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então, é por isso que nós precisamos de um mediador. Porque naturalmente o homem está inclinado pelos seus pecados e pelos pecados de Adão, pelo pecado original, ele está contra Deus. A ira de Deus está sobre a vida dele. Então, a não ser que ele tenha alguém para reconciliar com Deus, ele morrerá eternamente. É o que nós vemos na palavra. Quem é o mediador dos eleitos de Deus?
Cristo Jesus. Vocês se lembram o que significa Jesus Cristo? Cristo, por acaso, é o sobrenome de Jesus? Não, né? É Jesus o Cristo. Cristo é um título de Jesus. E o que significa Jesus Cristo? Quem se lembra? Salvador ungido, isso mesmo. Jesus é o Salvador. E Cristo é o ungido, o separado, o ordenado para esse fim, a nossa salvação. Irmãos, surge uma pergunta aqui. Estamos falando de mediador, mas há outros mediadores entre Deus e o homem? Não. Mas e tantos outros que falam aí, não, pede o fulano e ele ajuda. Será que nós não estamos resumindo muito e tem outros para não congestionar a fila, né? Então, não vou pedir a um só, vou pedir a outros para que esses outros me ajudem a chegar até Deus. Será que nós não estamos equivocados quanto a isso? Não, né? Nós estamos corretos. O que? Há um só mediador entre Deus. Pois é, mas lá em João 14, 6, o que está escrito? Esse texto é conhecido. Quem se lembra? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nesse texto que nós lemos, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Por que nós não podemos ter outros mediadores? Porque os outros mediadores não podem nos escutar. E mesmo se eles pudessem nos escutar, eles não poderiam nos escutar ao mesmo tempo. Porque a Bíblia diz que só Jesus é onipotente, só Ele tem todo o poder, só Jesus é onipresente. Se eu orar aqui na minha casa e a Carminha orar na casa dela, Jesus escuta, porque Ele pode estar tanto lá como aqui. Mas e outros? E pessoas? As pessoas são criaturas de Deus. Então, atribuir o poder de Deus a criaturas, a Bíblia diz claramente que é idolatria. É por isso que só pode haver um mediador. Outro atributo é a onisciência. Se eu orar e a Carmen orar ao mesmo tempo em lugares diferentes, Deus sabe o que nós estamos orando. E Deus sabe até antes de nós falarmos. Mas e outros que não têm esses atributos? Eles não podem escutar a minha oração e a oração da Carmen. Então é por causa dessas doutrinas básicas que nós já aprendemos quando nós falamos do ser de Deus, que nós não podemos ter nenhum outro mediador a não ser Cristo, porque só Ele tem as qualidades, os atributos que nos permitem ser e levar nossas orações a Ele. Só Ele é Deus. O que Cristo faz então como mediador? Ele promove a paz entre Deus e os homens. Vamos ler esse texto? Romanos capítulo 5, versículo 1. Quem achou pode ler bem alto para nós. Então, Jesus nos traz a paz com Deus, porque sem Jesus, nós, por causa dos nossos pecados, estávamos em guerra contra Deus. E isso nos ajuda no nosso evangelismo. Repare como o evangelismo que nós escutamos muito hoje é diferente do que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo que o homem está em guerra contra Deus. E que só Jesus pode promover a paz.
Então, como que no evangelismo eu posso chegar para alguém e dizer assim: nossa, você é precioso, Deus precisa de você é o cara. Não, Deus está te chamando porque Ele viu em você uma coisa especial. Então esse evangelismo está errado, né? Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós estamos em guerra com Deus. Então, no real evangelismo, nós proclamamos o arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, porque senão a ira de Deus vai cair sobre a sua vida. E tenha fé em Jesus. Ele é o único que pode promover a paz nesse mundo de guerra, dos homens contra Deus. Isso por causa dos nossos pecados. Estão vendo como que as doutrinas nos ajudam na nossa vida prática? Doutrina não é algo só na teoria, né? Nos ajuda na prática também, no que nós fazemos. E nós só faremos o que é correto se nós aprendermos o correto pela palavra de Deus. Então, cuidado. Quando for evangelizar alguém, não saia dizendo: Deus te ama, Deus Ele quer você muito bem, porque você é uma pessoa tão linda. Calma, cuidado. Primeiro proclame o arrependimento. Nós devemos convencer as pessoas dos pecados que elas têm. Aí sim, elas vão ter a necessidade de um mediador. Então entra toda a parte do vinde a mim. Jesus diz: vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e olhamos para a cruz de Cristo, aí sim, nós temos a real pregação do Evangelho. Cristo perdoa os nossos pecados. Vamos ler outro texto da Palavra de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. E o 34. Isso mesmo. Na semana passada nós abordamos sobre a ascensão de Cristo e também os seus estágios de exaltação. Falamos que Cristo hoje não está pendurado numa cruz, sofrendo, triste, mas Ele está à destra de Deus, que significa Ele está na sede da autoridade cósmica, onde Ele tem todo o poder para fazer o que Deus ordenou. Ele tem todo o poder e Ele intercede por nós. Então nós não temos um intercessor à nossa semelhança, que cometeu pecados como nós cometemos, mas nós temos sim aquele que está na sede de toda a autoridade, que tem toda a autoridade, Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador, é o nosso intercessor, intercede por nós, e é o nosso mediador. É Ele que faz essa reconciliação entre Deus e os homens. A palavra religião significa religar. Cristo é o único que pode fazer a verdadeira religação, porque somente Ele tem as qualidades, como nós temos visto aqui nesses textos, que podem fazer a ligação entre Deus e os homens. Ele é o único que tem as condições de se colocar no meio e sugar toda a ira de Deus para si e nos devolver a sua justiça. Aqui na nossa lição, separei um parágrafo que diz o seguinte: por meio da sua perfeita obediência, Cristo satisfez as exigências da lei de Deus e mereceu a vida eterna para nós.
Por sua submissão à morte expiatória na cruz, ele satisfez as exigências da ira de Deus contra nós. Positiva e negativamente, Cristo satisfez os requerimentos divinos para a reconciliação. Estabeleceu para nós uma nova aliança com Deus por meio do seu sangue e continua a interceder por nós diariamente como nosso sumo sacerdote. É a justificação. Ele não só retira os nossos pecados e nos limpa de todo mal, como também os seus méritos são creditados na nossa conta. E é pela fé que nós podemos abraçar esses méritos e ter a plena salvação em Cristo. Outro aspecto de Cristo como o mediador é que Cristo e o Pai estão concordes desde toda a eternidade. Nós já estudamos aqui sobre as alianças. Deus fez uma aliança com o homem, isso desde o princípio. Agora, há uma aliança que nós, às vezes, não pensamos. A aliança da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o pacto da redenção. Deus, desde toda a eternidade, já pré-ordenou que Cristo seria o executor da salvação. O Pai seria aquele que ordenaria a salvação. E o Espírito, aquele que aplicaria a salvação nos nossos corações. Neste pacto da redenção surgem os outros pactos depois. O pacto das obras, que é o pacto de Deus com Adão. E, enfim, o pacto da graça, que é o pacto de Deus com Cristo em nosso favor. E aí nós já falamos que todos estão sob um pacto. Mesmo quem não é cristão. Mas e quem não ouviu falar de Cristo, será? Ele está debaixo de um pacto. O primeiro pacto foi feito de Deus com Adão e toda a sua posteridade. Assim, Adão era o primeiro representante. Quando Adão quebra o pacto, toda a sua posteridade está debaixo da maldição. E é por isso que ninguém pode dizer, mas o que eu fiz? Bom, você tem já na sua conta o pecado original, que é o pecado de Adão. E além disso, você tem os seus próprios pecados que fazem essa separação entre Deus e você. E atrai sobre você a ira de Deus. Um outro aspecto muito importante sobre Jesus como mediador é que a obra medianeira de Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. É superior aos profetas. Os profetas comunicavam a vontade de Deus. Eles recebiam a revelação diretamente de Deus e falavam ao povo. Jesus é a boca de Deus, é o próprio Deus em carne. É por isso que ele tem um nome mais excelente do que todos. Ele é a voz de Deus, é o próprio Deus. Jesus e a sua obra medianeira é superior à dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores de Deus, enviados por Deus, mensageiros de Deus. Eis que Jesus é superior a todos eles, porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo, a palavra em ação. E Jesus é superior na sua obra medianeira a Moisés. Moisés é considerado mediador do pacto da lei. E isso se refere à teologia bíblica. Quando eu falei com vocês sobre três pactos, o pacto da redenção, pacto das obras, pacto da graça, eu estou me referindo à teologia sistemática, onde nós resumimos a Bíblia em doutrinas principais. Agora, o pacto abraâmico, noaico, mosaico,
ou sinaítico, que são pactos que nós naturalmente encontramos na Bíblia, são pactos que, claro, pertencem à palavra de Deus, estão dentro da teologia bíblica. A teologia sistemática resume os princípios em doutrina. A teologia bíblica é o contrário. Nós vamos do texto para a própria doutrina surgir dali. Enquanto a teologia sistemática é uma reunião de vários textos para nós chegarmos a uma conclusão, a teologia bíblica é o inverso. Ela parte do que já está escrito para um contexto posterior. Então, no caso, Cristo é superior a Moisés. Moisés é o mediador porque foi por meio dele que a lei foi entregue. Então é nesse sentido que ele é o mediador. E Cristo? Cristo é a própria lei. Cumpriu toda a lei por nós. Satisfez a justiça de Deus. Por isso que ele é superior a Moisés. Enquanto Moisés só entregou a lei e ele mesmo não cumpriu, Jesus é a própria lei. E agora, na salvação, após cumprir a lei por nós, ele também nos manda de volta para a lei. Não para a nossa condenação, mas para a nossa santificação. O espírito da lei e o que Cristo fez por nós tem esse objetivo. A lei aponta os nossos pecados. Eis que Cristo, pela lei, cumpre todas aquelas exigências, também morre por nós. Agora Cristo nos envia de volta para a lei, não para a nossa condenação, mas para a nossa santificação. Eu não sou salvo por cumprir mandamentos, eu sou salvo pela graça, mas porque eu sou salvo, eu cumpro os mandamentos. O cumprimento dos mandamentos me faz mostrar que eu sou salvo. Spurgeon mesmo dizia que a santificação é o lado visível da salvação. Então, se eu quero mostrar para os outros que eu sou de fato crente em Cristo Jesus, eu mostro pelas minhas obras, pelo que eu fiz, pelo que eu obedeço a Deus. Mas é claro que não é isso, não é o cumprir que me faz ser cristão, mas é o que Ele já fez por mim. E é nessa gratidão que nós vivemos, a gratidão que nos faz adorar, que nos faz obedecer, que nos faz vir à igreja. E não se enganem, irmãos, de um lado nós falamos, sim, nós já temos a salvação, mas a Bíblia também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós não estamos colocando em xeque aqui a doutrina da perseverança dos santos, mas se nós não cumprirmos o que Deus nos ordena, isso não mostra que nós somos salvos, pelo contrário. Nós não somos salvos, porque o salvo persevera, ele quer continuamente se santificar, ele quer continuamente prosseguir no caminho de Deus, ele não quer se desviar para outros caminhos. Vamos ler mais um texto, Hebreus capítulo 7, do versículo 20 ao 25.
Esse é o sacerdócio de Cristo. É isso que nos dá confirmação de que a obra da salvação não foi só possibilitada por Cristo, foi garantida por Cristo. Salvação não é uma possibilidade, é uma garantia. Jesus, o que Ele faz por nós, e Ele mesmo diz que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. É por isso que nós confiamos nas suas obras. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. E isso nos faz viver em gratidão. Aqui mesmo em Hebreus, vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Jesus obteve eterna redenção. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Pergunta: no Antigo Testamento, como as pessoas eram salvas? Pela lei ou pela graça? Mas não é pela lei? Alguém é salvo pela lei? Não. Ninguém pode ser salvo pela lei. Sabe por quê? Porque ninguém pode cumprir a lei. Então, o povo do Antigo Testamento era salvo com base no que Cristo faria no futuro, pois todos aqueles sacrifícios apontavam para o grande sacrifício de Cristo, uma vez por todas, na cruz. Todos aqueles sacrifícios eram sombra do que Cristo iria fazer por nós. Então, eles eram salvos com base no futuro. Enquanto nós olhamos para trás, nós somos salvos com base no que já aconteceu, né? Nós olhamos para o que Cristo fez. Racional. E Ele mesmo se entregou. Ele mesmo se deu, Ele mesmo entregou a sua vida. Eu estava ministrando esse mesmo estudo e alguém me perguntou assim: mas pastor, o senhor está falando aí que Cristo se entregou, então ele cometeu suicídio? Eu falei: não é assim, né? Ele foi morto, mas é claro que ele poderia sair dali, ele poderia não realizar a obra da salvação, mas Ele sofreu, se submeteu à obra e foi até o fim. Jesus tinha todos os poderes para não passar por isso, mas Jesus foi até o fim. E lá no texto de Filipenses nós aprendemos que nós devemos ter por sentimento que Cristo fez, obedecendo até a morte e morte de cruz. É nesse sentido que nós temos a salvação. Outro aspecto que nós já estamos falando, então, o povo do Antigo Testamento foi salvo também pela graça. Não há lei e graça, há lei e evangelho. O pacto da graça é administrado no Antigo Testamento pelas ordenanças da lei. O pacto da graça é administrado no Novo Testamento pelas ordenanças do Evangelho. E aqui nós temos a palavra, a oração, os sacramentos. Isso tudo faz parte das ordenanças do pacto da graça sob o Novo Testamento. E aí entra a igreja como zeladora por esses meios, os meios da graça. Pode falar. Uhum. Uhum. Era como
um cheque pré-datado, né? Porque é claro que isso iria se consumar naquele momento, mas a Bíblia mesmo diz que antes da fundação do mundo, o pacto da redenção já foi formado entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso mesmo, como o centro da Bíblia, né? Antigo Testamento, para a gente resumir a Bíblia, facilmente, Antigo Testamento, promessas feitas, Novo Testamento, promessas cumpridas, e tudo se referindo a Jesus, Ele o centro. Né? E é por isso que o Espírito Santo, na sua obra, é o Espírito de Cristo. O papel do Espírito Santo não é trazer luz para si mesmo. O papel do Espírito Santo é lançar luz sobre Cristo. Aí tem gente que fala assim, mas na igreja presbiteriana vocês não falam do Espírito Santo. É claro que nós falamos. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Muitos dizem assim, nós estamos na era do Espírito Santo. Não. O centro da redenção, o centro da história, o centro de tudo é Cristo. E o papel do Espírito Santo é executar o seu ministério do holofote. É por meio das suas luzes acesas em direção a Cristo que nós temos a aplicação das verdades salvadoras. Então é esse o papel do Espírito Santo. Não é ter a sua luz para si, mas é fazer as pessoas olharem para Cristo. Jesus mesmo diz, quando eu for, eu enviarei o Consolador. E é por meio do Consolador que Jesus se faz presente. Alguma dúvida até esse ponto? Sobre a mediação de Cristo, sobre a segunda parte da obra de Cristo, na exaltação. Os irmãos se lembram que essa segunda parte, já falamos da humilhação, que foi sua encarnação, sofrimentos, morte, sepultamento e o Hades. A segunda parte do ministério de Cristo é a exaltação, que é a sua ressurreição, sua ascensão, sua entronização à destra de Deus, o Pentecostes e a segunda vinda. Semana passada eu disse, Pentecostes faz parte do ministério de exaltação de Cristo. É por isso que nós não precisamos de um novo Pentecostes. É por isso que o livro de Atos é um livro histórico. Não é um livro que mostra que algo deve ser repetido. Não, teve aquele evento em Pentecostes que desceu o Espírito Santo e aquele movimento das línguas, dos idiomas. Então, isso deve acontecer hoje. Não, irmãos. Aquele momento foi um momento ímpar, assim como a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo. Daí não é necessário um novo evento desses, porque este evento faz parte dos eventos da exaltação de Cristo, pois só Cristo na glória poderia derramar o Espírito Santo, e assim o Espírito ser procedente do Pai e do Filho. Sim, muitos acham que Hades é um lugar, né? Que Jesus foi, porque a palavra lugar dos mortos, que é Hades, pode nos trazer algum entendimento sobre isso. E há um texto em Efésios que muitos usam, que é aquele texto, Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Aí tem gente que fala assim, está vendo? Regiões inferiores da terra é o inferno. Mas não é isso.
é que diz que Cristo saiu do céu, da glória, e desceu à terra. Então, em que sentido? Ele saiu da sua alta glória e veio parar aqui. Então, não que aquele texto se refere ao inferno, não, mas se refere à terra. E o Hades é um estado de separação entre o corpo e a alma. Todos nós, quando morrermos, passaremos por esse estado. A nossa alma se separará do nosso corpo, porque o homem é constituído de duas partes, corpo e alma, ou corpo e espírito. Na morte, essas duas partes são separadas. Isso aconteceu com Cristo. Isso mostra de fato que Cristo morreu por nós e permaneceu sob o poder da morte. A outra visão também em relação ao Hades, que é o sofrimento de Cristo na cruz. Isso a confissão belga nos diz, que Cristo sofreu intensamente na cruz tantos horrores por nós, que é como se ele tivesse ido ao inferno. Mas ele não foi ao inferno, não precisava ir ao inferno. Se nós formos pensar isso, não, como naquela música, não, Jesus foi ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, afinal de contas, o que o diabo estaria fazendo lá, se Deus, no Apocalipse, diz que vai enviar o diabo para lá? Então, se o diabo governa o inferno e manda no inferno, ele tem que ir para outro lugar, não é assim? Mas não é assim, é Deus quem controla o inferno. Porque é por meio da sua ira que as pessoas vão para o inferno, e não por meio do diabo. Porque o diabo é uma criatura de Deus, ele não é um Deus. Certo? Alguma outra pergunta com relação a essa questão? Sim? Isso mesmo. Exatamente. Vamos ler Hebreus capítulo 3, mais um texto, do versículo 3 ao 6. Hebreus 3, do 3 ao 6. Vamos ler juntos? Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, então, é superior a Moisés, aos profetas, aos anjos, a todas as coisas, a todas as criaturas, porque Ele mesmo e por meio dEle, todas as coisas vieram a existir. Ele não é só o Criador, mas também o motivo da nossa salvação. Ele é o nosso único mediador. Irmãos, é impossível que outra pessoa exerça a função de mediador. Não há medianeira ou mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz isso muito bem, claramente, que é Cristo Jesus, homem. Vou fazer algumas perguntas para ver se os irmãos entenderam o nosso estudo. Primeira pergunta: o que é um mediador? Se alguém perguntar para você, como você vai responder? Isso é fácil, né? Aquele que faz uma reconciliação, né, entre duas ou mais partes, isso mesmo.
Como foi que Cristo satisfez os requerimentos divinos para a reconciliação? O que ele fez? Ele cumpriu toda a lei, morreu por nós, satisfez a justiça de Deus. Por que nossas orações são feitas em nome de Jesus? Ele é o único mediador, né? Eu posso pedir algo em meu nome? Eu tenho algum crédito? Mesmo jeito, eu vou ali no banco, qualquer banco aí. Não, eu vim sacar. Qual o número da sua conta? Não tenho conta aqui não. Mas você não tem conta, não tem nada aqui, como você veio sacar? Do mesmo jeito, né? Nós oramos em nome de Jesus, porque Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. É como se Ele estivesse pedindo. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. Ele é o nosso mediador. Que bênçãos nos vêm da obra de reconciliação que Cristo efetuou entre nós e Deus como nosso mediador. Romanos 5:1 fala isso. Nós temos paz com Deus, porque o homem sem Deus está em guerra. E é por isso que o nosso evangelismo deve ser correto. Não é dizer, está tudo bem, olha, está tudo certo, você é lindo, uma pessoa, gente boa, merece tudo. Não, assim não pode ser o evangelismo. A pessoa fala, não, se eu sou tão bom assim, para que eu preciso de Deus, né? Você está me dando tanto elogio, mas não é assim. É a nossa carência de Deus e por causa dos nossos pecados que nós corremos para Ele, porque só há perdão em Cristo. Nós só vamos ter a paz de Cristo na nossa vida se gozarmos da paz com Deus. Exatamente. Porque sem a paz com Deus, nós não podemos desfrutar da paz de Cristo. Porque uma coisa depende da outra. É aquela frase que ele promete. Deixe-nos a minha paz e a minha paz vos dou. É a paz de espírito. É a paz que envolve a pessoa em meio a qualquer circunstância que ela vive. Seja uma circunstância boa ou ruim, ela desfruta dessa paz interior, porque ela tem paz com Deus. Exatamente. Porque senão em guerra não tem jeito de desfrutar da paz, né? É isso mesmo. Outra pergunta aqui. O que o nosso mediador continua fazendo por nós hoje? Falamos várias vezes. Intercedendo por nós. Quando alguém diz assim, fulano, eu estou orando por você, a gente se sente bem, né? Que bom, fulano está orando por mim. Mas Jesus intercede por nós. Olha só, hein? Qual a eficácia da mediação de Cristo por nós, segundo o texto que nós lemos aí, Hebreus 3? E Ele pode realmente compreender nossas necessidades e levá-las diante do trono do Pai? Então, duas perguntas. Qual a eficácia da mediação de Cristo e se Ele pode realmente compreender as nossas necessidades? Quem quer responder essa? É simples também. E por quê? E também ele sofreu na carne, ele sofreu na pele. É claro que ele, como Deus, pode conhecer essas coisas, mas quando alguém chega para você e diz assim, eu já passei por isso. Agora imagine Jesus tendo passado por tudo que nós passamos. Ele não só conhece, como experimentou o que é passar por isso. Então, ele é o mediador perfeito. Ele é o intercessor perfeito, porque ele passou o que nós passamos.
Isso nos dá mais convicção nessa verdade. Jesus é o mediador, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Há alguma pergunta, irmãos, para nós encerrarmos por hoje? Vamos olhar o coro do hino 95 mais uma vez? Só o coro. Nós vamos ler todos juntos. Vamos nos colocar de pé. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Ele é o nosso mediador. Que Deus nos abençoe e nos guarde.